Queridas criadoras, vocês não imaginam o que é que vem aqui. Eu hoje estou com a Catarina Barros e eu já estou aqui num excitement total, porque nós estávamos aqui a ver o que é que íamos falar. Nós já tivemos uma reunião antes desta e este podcast tem um nome muito novo e vai aqui romper alguma coisa nova, que vai ter a ver com as sombras. Eu sou sombra e nós muitas vezes temos medo de ir aqui a estes lugares. E quando eu estava a falar com a Catarina, nós percebemos que é nesses lugares que entra a luz, é quando nós deixamos de ter medo desses lugares. E a Catarina, que está hoje aqui comigo, é mentora de mulheres de família que querem o dinheiro como o seu BFF, o seu best friend forever. E eu estou assim, como? Espera aí, como sombras, como dinheiro BFF. Como é que isto funciona tudo, minha querida Catarina? E sem mais demoras, eu passo para ti e faço uma primeira pergunta para me dizeres, que sempre a mesma, a minha primeira pergunta é: como é que chegaste até aqui? O que é que traz aqui hoje a esta missão que eu estou aqui super curiosa de desbravar contigo hoje? Vamos lá. Olá, para mim faz muito sempre fez muito sentido o lado místico da coisa. O primeiro chamamento foi assim para o tarô, a astrologia, acho que é assim o mais óbvio para quem começa, pelo menos na altura em que eu comecei. E depois comecei pelo Reiki e fui autoconhecimento nível 300, sempre era o que eu queria. Eu estava na universidade e tirava cursos de desenvolvimento humano e várias coisas assim. Era o que me chamava, não era o que eu estava a fazer na universidade. Por isso acho que por aí eu já percebi logo que não foi. hum, Se calhar a enverdar pela parte da universidade, da licenciatura que eu tirei, e mais pela parte do autoconhecimento, era aquele tipo, não, eu quero fazer isto todos os dias, como assim? E muito do autoconhecimento vem aqui para o lado da sombra, não é? Traz muito ao de cima é o lado da sombra, é o que nós precisamos mais de processar e é o que faz mais sentido para depois também conseguirmos trazer mais luz, não é? E Os níveis a seguir têm que ser com a sombra do nível onde estamos isso, primeiro. muito Não podemos importante. passar para o a seguir sem primeiro estar aqui com tudo. Tem que vir com tudo Sim. para ir para cima. Porque o nosso, eu acho muito interessante, porque é mesmo o nosso próximo nível, ele vai requerer a integração de uma nova forma de estar e de ser, que é uma parte de nós que está escondida, a nossa sombra, não é? Mas que vai ser a luz deste próximo nível, vai ser a permissão de nós vivemos numa forma de estar e de ser que nos permite criar e chegar a atingir esse próximo nível. Então é mesmo esse, exatamente como tu disseste, não é? Faz Temos parte, que esta integrar o expansão faz parte todo, desta integração. exatamente, integrar o todo para poder chegar ao nível a seguir. E quer dizer, e depois eu comecei a entrar em arquétipos de deusas e não sei que deusas da sombra. Então aí É um foi mundo. tipo all in lá abaixo e all in lá em cima logo a seguir, não? Sim. E o dinheiro também vai mexer muito por ainda ser tabu e por ainda muitas questões sobre o dinheiro fazerem triggers em muitas pessoas e às vezes nem dá para perceber, como as compras por impulso, essas coisas assim, ou poupar excessivamente, ter medo de investir, todas essas coisas já há aí um lado de sombra gigante a ir desbravar, e não só, nas outras áreas também, no amor, em todas. Por isso é que eu não Em consigo todas, falar. em todas. Não consigo ficar só Ah, pelo dinheiro, isto vai ter que ir. exatamente. E muitas vezes nós achamos que é o dinheiro, ou que é o amor, ou que é, mas aquilo, para mim, o mais importante é que a cada momento nós estamos sempre a ser chamadas para integrar mais uma parte de nós. E o reconhecer que isso já está em nós e que já existe em nós e que já está pronto, já está pronta para vir cá para fora finalmente, apesar do julgamento, apesar daquilo que possam pensar e pronto, nós enfrentarmos esse medo de sermos mais, na verdade é isso, não é? Quando a sombra é integrada, é aquela parte de nós que está ali escondida e nós vamos aceitar tanto aquilo que nós tememos, que temos medo que nos julguem, como aquilo que admiramos, que
também queremos trazer para a nossa vida, não é? Então, meu Deus, este tema para mim é fascinante. Mas agora eu vou querer que tu vá, desenroles um bocadinho mais da sombra e do dinheiro, porque esta frase, o dinheiro como seu BFF, quem é que não quer o dinheiro como seu BFF? Eu quero, diz-me lá como é que isto se junta tudo. Como é que nós podemos começar nesse caminho de descoberta? Olha, para mim foi muito que ter, acreditar que eu vou ser milionária. Ainda não sou neste momento, mas eu acredito mesmo que eu já sou em alguma dimensão e que eu vou ser nesta também. E, e para isso eu preciso de entrar em amizade com o dinheiro, não é? O dinheiro é uma energia, ele vai fazer match com a energia que eu estou agora. Então, se não há aqui um relacionamento assim próximo e também de cuidado, que primeiro é connosco e depois logo a seguir o dinheiro vai fazer match, o que vai acontecer é que ele também não te vai dando o que tu queres, porque não é aqui, é quase como o universo. Tu se não queres olhar para a sombra ou queres ignorar que está ali alguma coisa que está-te a dizer que, por exemplo, olha, não és capaz. O quão forte foi eu ter parado para escrever isso, dar espaço a eu escrever isso. Eu não queria aceitar isso. E o dinheiro vai-te trazer também esta sombra de tu não vais ser capaz de ser milionária. Como assim tu vais ser milionária? Onde é que estás a ver isso que eu não estou a ver? Porque é assim, não, na tua realidade não é possível, não é? Tudo diz que não é possível. E E é muitas vezes parar e é nessas vozes que a maioria das pessoas para. é isso. Ou Nessas tenta vozes. ignorar, ou tipo, não está a acontecer. Pá, deixa-me fazer aqui uma meditação para eu me focar que eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Mas às vezes é mesmo preciso. Tipo, parar e ouvir tudo o que a sombra tem a dizer. E diz-me, então vamos lá fazer, ensinar a fazer esse exercício, não é? Essa pessoa, as nossas criadoras estão-nos a ouvir, estão a pensar, eu quero o dinheiro com BFF, ou outra coisa, não precisa ser dinheiro, eu quero a minha casa, eu quero, sei lá, o meu sonho, o meu desejo, e podem estar a pensar nisso, mas como, mas é tão difícil, mas eu não consigo, mas pronto, essas vozes todas, não é? Então o que é que a pessoa faz na prática? Porque, Catarina, eu adoro a prática, eu adoro, ok, como é que a pessoa Eu na também gosto. prática faz? Então ela pega no caderno e faz o que exatamente? Olha, assim que analisando muito rápido, o que eu faço para mim é parar, conectar a mim à terra, ao céu, ao que fizer sentido ao universo e fazer uma pergunta à alma: o que é que tu precisas agora? E ela vai te dizer uma ação ou alguma coisa que precisas ali de processar. Mas há situações em que não consegues logo conectar a alma porque tens ali a mente a mil. Essa é a melhor altura para pegar num papelinho e dizer: então vá, diz-me lá que eu Vamos esvaziar esta dita, voz. Vamos dita esvaziar para esta. mim, dita para mim. E só escrever, é só escrever, mesmo que sejam as coisas mais duras de escrever e de ouvir para nós. Tipo, olha, tu és isto, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Se não der para connosco, vamos fazer sobre o outro, porque aquilo depois no fim vai Gatilhos. olhar como na primeira pessoa. Exato, exato, É para exato, ti. Aquilo é exato, só para ti. E exato. escreves, e escreves, e escreves. É o que eu faço. Eu quebro logo, começo logo a chorar. Às tantas começo a chorar, tipo, está aqui, o clique está Pronto, isso, aqui. isso. Ou seja, Então, não há assim uma ciência muito grande para mim. Para mim, o que resulta é mesmo, pá, é espaço dar voz. para, espaço para, tipo, existir esta voz em mim. Espaço para integrar que isto existe em mim. Há uma parte de mim que não acredita que eu vou ser milionária. Então vamos olhar para ela, porque ela pode me bloquear de realmente ser milionária. E se eu quero ser, eu tenho que parar e olhar. E encontrar uma nova resposta perante essa voz, ou seja, dar-lhe voz, dar-lhe espaço, adorei dar-lhe as palavras, deixar falar até ao fim, porque muitas vezes nós podemos, ok, eu ouço esta voz, então ou eu não faço nada, ou então eu faço tudo para fugir desta voz, não é? Mas de todas as formas é essa voz que está, é essa voz que manda, que é mandante, não é?
E o que tu estás a dizer é, não, eu de uma forma simples, ok, estes pensamentos estão aqui, eu vou escrever, escrever, escrever até ao fim, vou escrever até ao último, não é? Até tudo que há para sair, então sair, e depois tu tens um crack, não é? Nesse momento tu identificas aqui, ok, aqui é que é a verdade, aqui é que é, este aqui é o quê? É o ponto de clarividência, de mudança, de Ah, realização. é um bocadinho de tudo. O que eu chego é, eu deito tudo cá para fora, ou seja, às tantas a sombra já não vai ter mais nada para dizer porque já disse tudo. E eu sinto que é nessa altura que começa a existir o vazio. O vazio onde pode e que dá medo estar aqui no vazio, porque é tipo, ok, se eu sou isto tudo, então o que é que eu sou realmente? Não existe nada. E é neste vazio que depois começa a chegar também a voz do universo, a canalização da alma, do universo, ou seja, o que realmente te vai inspirar agora depois a ultrapassar vem nesse vazio. É um bocadinho o que nós estávamos a falar do upgrade. Quando integras tudo, vais ao next level. O next level ainda não tem nada. O nível a seguir ainda não existe nada. Vais para o vazio. E aí é onde tu estás mesmo pura para receber tudo. E no vazio, ou seja, quando nós damos voz, então o que nós estamos a fazer é, se esta voz está-me a tentar proteger, não é? Porque as vozes do nosso ego estão-nos a tentar proteger de alguma coisa. Então, quando nós damos voz e damos espaço, e como tu estás a dizer até ao fim, é quase como nós permitirmos ver, Assumirmos que perceber ela ou existe. que existe e também o Aceitarmos medo que que ela ela existe. tem, não é? Isso, E ao compreendermos o medo e ao compreendermos, ok, é disto que eu tenho medo, ou é disto, então aí nós também libertamos o medo, não é? Porque quando estamos dispostas a aceitá-lo, também estamos, já não é tão aterrador, não é? Já não faz tanto. exatamente. E daí é Há um que livro muito interessante sobre isso, do Cavaleiro da Armadura Enferrujada, em que há lá uma situação em que ele tem que superar um medo. Eu não quero dar spoiler, mas ele tem que superar um medo, e a forma de ele enfrentar esse medo não é lutar com ele, é dar-lhe espaço, é assumir assim: olha, tu és meu também. Tu és meu também. Então, pá, dou-te espaço, ok, é verdade. E agora que eu te dei espaço, ajuda-me também ao nível a seguir. E vai acompanhar, porque a luz vem com a sombra, então nós não podemos ignorar uma parte, ou queremos ser total milionário, que também tem o seu lado sombra, e isso também pode despertar em nós o próximo nível. A sombra pode despertar em nós uma negação, tipo, eu não quero isto, então eu não vou ser isto. E isto é tão inconsciente, se nós não formos lá também ir lá buscar as coisas, é tão inconsciente que passa por despercebido e às tantas, olha, passou a minha vida toda e eu não consegui, olha, afinal não é possível para mim. sim, e tu fazes aqui algo muito importante, estás a dizer algo muito importante que eu concordo inteiramente, que é o nosso desejo, ele informa, ele vai vir com a nossa sombra. Eu digo sempre isto às minhas criadoras, que é o nosso maior sonho, ele vai requerer de nós algo grande. Se é o nosso maior sonho, não vai ser, ele vai requerer de nós uma grande transformação, ele vai requerer de nós e é quase como isso também faz parte, porque o que eu noto muito é assim que nós pomos um desejo na mesa cá fora a dizer, ok, eu quero, como tu estás a dizer, eu vou ser milionária, nós de certeza que vamos logo começar a lidar com tudo aquilo que é preciso para criar essa realidade. E haver essas, para mim é muito o caminho de ver essas vozes, ver esses gatilhos e ver tudo como esse desbravar, vai esse desvendar e gosto muito da tua técnica, não é? Da tua forma, que é simples e que é, em vez de fugir, em vez de resistir, é acolher, é perceber, é ouvir, não é? É assim
vamos lá juntos, não é? Vamos lá, vamos lá nesta jornada. Sim, e aliás, a sombra não vem só através de pensamentos, vem também de emoções, vem também dos desejos, como disseste, e muitas vezes nós acabamos por reprimir, por exemplo, a raiva e a tristeza, a vergonha, em prol de nos sentirmos ou nos querermos fazer sentir mais pacíficas, mais calmas, a típica bem comportada, a bem educada, aquele standard social de eu tenho que ser muito calma e feliz, tenho que ser alegre, tenho que ser isto, tenho que ser aquilo, e depois acabas por ter uma oportunidade para mandar um berro e largar a raiva toda que tens cá dentro, porque há uma situação que te deu um trigger imenso, e não fazes, e bloqueias ali. Vai para baixo. E o tanto que isso é mau, que depois não consegues voltar a ver bom. Então, às tantas, o bom é imposto. É como aquelas afirmações positivas impostas. Elas são boas e eu gosto delas, mas nós também temos que assumir que vai haver momentos em que nós vamos ter que escrever afirmações negativas, vamos ter que dizer asneiras, vamos ter de ir para o carro gritar, vamos ter de esmurrar uma almofada ou gritar para a almofada ou então só chorar o dia inteiro. É um dia no ano inteiro, se calhar, que tu precisas de chorar o dia inteiro. Não é isso que vai te mudar a vibração ou a positividade. Pelo contrário, vai-te trazer o vazio novamente da sombra. Vai trazer o vazio para poderes voltar a sentir a paz. Quando tu processas o que é de vibração mais baixa, tu chegas ao nível neutro e do neutro já só vais para cima. Eu Então é acho muito muito importante, importante isto. sim, muito importante o que tu estás a dizer porque imagina, nós darmos um murro na almofada ou é esse dar voz sem ficar reprimido, não é? O corpo, não é? Com o corpo. O E corpo. muitas vezes, Ou dançar, sim, ou dançar, exato, ou seja, não tem que ser muitas agressivo. vezes, e para mim esta palavra que está associada à sombra é a não permissão. Portanto, a sombra é aquilo que não permite. E quando nós temos trigas com os outros negativos, nós não queremos ser daquela maneira, não queremos porque julgamos, não é? E quando temos trigas Achamos que isso nos positivos, define. exato, é porque nós queremos ser assim, mas achamos que não podemos, não é? E acho muito interessante esta forma que tu estás aqui a partilhar, que não se trata de não ser de determinada forma, porque isso é efetivamente o que nos está a manter Uhum. da mesma maneira, mas sim aceitar todas as formas, aceitar todas as emoções, aceitar todos os pensamentos, aceitar tudo, não é? Expandir para um nível se calhar maior ou mais consciente, é isso. Sim, e dizer-te, eu até o ano passado eu reprimia, agora percebo que reprimia completamente a raiva, a Isso é um tristeza mais ou exemplo, menos, sim, mas partilha. eu reprimia completamente a raiva, isso não era ok para mim ter raiva, e depois vim a descobrir que no meu Human Design, o meu Not Self é a raiva, ou seja, eu preciso da raiva para perceber que eu não estou no meu alinhamento. Ou seja, eu precisei mesmo de trazer a raiva aqui ao de cima e pá, partir, partir a louça toda. Explica mais um bocadinho, Catarina, vamos mais ao fundo. Já Então, diz. como é que, explica mais, ou seja, como é que tu estás a dizer o teu Human Design, como é que a raiva está relacionada, porque o Human Design também está relacionado com a nossa autoridade interna, não é? O Human Design, eu sei como eu estou em alinhamento quando eu me sinto em paz. Eu estou a Exato. tentar explicar bem, eu não sou perita Sim, sim, nisto, sim, a ok? tua, a tua própria experiência. Ou seja, para mim, quando eu estou em alinhamento, eu sinto paz. Quando eu não estou em alinhamento, sinto raiva. Cada design tem o seu Isso. self e o not self, ou seja, quando estás em alinhamento e quando não estás em alinhamento. O meu, quando não estou em alinhamento,
vou à raiva ou sinto raiva. E se eu a reprimir, como é que eu sei que não estou em alinhamento? Se não existir esse espaço, como é que também eu consigo libertar e voltar a sentir a paz? Porque não é só, olha, estou a sentir a raiva, ok, deixa estar, deixa estar aqui dentro, deixa aqui fazer, encolher aqui o balão um bocadinho, que eu agora estou aqui numa reunião. Se eu fazer assim, ok, ok, não vou dizer, não posso dizer agora. Ah, mas eu chego ao carro, estou sozinha, não preciso estar ninguém, eu estou a conduzir, ninguém me está a ouvir, ninguém me está a ver, só estou eu e o carro a conduzir. Mando para lá asneiras e tudo e vai mais alguma coisa. E depois tenho os ouvidos a doer, paro e ok, já estou. Ok, já parei, já estou cá outra vez. Desci outra vez. Porque enquanto estamos nesta pressão da sombra, dos pensamentos, das emoções, de tudo o que nos triga, quando está ali suprimido, tu estás tu só estás ali, tu não consegues tipo, pensar positivo, não consegues dar Claro, espaço, não claro. consegues dar espaço à luz, é que não existe mais nada, tu bloqueias ali completamente e ficas ali a ferver, seja de chorar também, pode ser aquela coisa de preciso de chorar, preciso de chorar, preciso. E para mim foi mesmo importante começar a dar esse espaço a tipo, ok, não dá para estar em frente a uma pessoa, vou para a casa de banho, fecho-me na casa de banho, Super interessante o que estás a dizer. vou para o carro, conduzo sem rumo e vou chorar o caminho todo, se conseguir ver, né? Ou paro um carro num sítio super isolado e só choro. Ou grito, esmurro o volante, tipo, epá, o carro é o máximo. Então, porque a raiva é um dos sentimentos que mais movem, com mais força, só que como é tão reprimida, ela acaba por vai implodir, não é? Porque nós não Uhum. deixamos, e o que tu estás a dizer é muito interessante, porque a raiva também é a emoção do limite. Então, quando nós também sentimos raiva, é porque nós estamos a deixar, nós estamos a Uhum. fazer algo com o qual nós não estamos bem e nós não estamos a sentir bem. E uma pessoa que reprime muita raiva, e por acaso é o meu caso, chega a um ponto que é quase como desculpar a passagem do limite, porque a raiva não se expressa. E eu acho muito interessante isto que tu estás a dizer, porque eu tem sido mesmo o meu caminho e o meu percurso também, eu canalizar a minha raiva para primeiro reconhecê-la e canalizar de formas saudáveis, ou seja, porque imagina o que tu estás a dizer, Seguras? olha, eu aqui não vou dizer nada, mas eu depois vou encontrar a forma que eu acho e vai ser, e para mim eu sinto que isso é um caminho até ao ponto em que a pessoa, naquele momento, ela vai reagir, portanto, vai ser a raiva saudável, não é? Que a pessoa Exato. vai Segura, é um espaço seguro. segura e saudável, exatamente. E muitos de nós não tivemos esse espaço. E Exato. eu também sinto muito que as emoções são vistas como desacreditando a pessoa. Uma pessoa que se entrega às emoções, no momento, é quase como se. Vulnerável, frágil. Exatamente. Exatamente. E é por isso é que são também tão reprimidas. E tudo isso são sombras. Tudo o que nós reprimimos são sombras. O não nos permitir mexer. Eu não posso ser vulnerável no trabalho. Eu lembro de uma Não, vez não estar sou numa amada. reunião. Eu lembro de uma vez estar numa reunião high level de uma pessoa começar a chorar e ninguém dizer nada. Eu estava lá. Eu também não disse nada, porque era quase como ninguém sabia reagir àquela situação. E isso é tão pouco humano, porque as emoções é que nos tornam também humanas. E a nossa jornada é esta humanidade e é destas emoções. E mesmo a linguagem do inconsciente é emoções e símbolos. Não há palavras, não há racional. E é muito interessante esta canalização da raiva como caminho. Por acaso já gravámos um podcast, eu e a Ana Paulino, sobre isso, e é interessante como está a vir. E como está a vir na relação com o dinheiro. Uhum. FF. Então, como é que. Partilha-me mais um bocadinho sobre isto. Como é que a raiva
e esta sombra está relacionada com o dinheiro como BFF. O que é que sentes que é a Para ligação? mim, para mim, eu sinto que ao tu integrares tudo isto em ti, porque o dinheiro, só é teu BFF se tu fores a tua BFF. Então, se tu souberes integrar tudo de ti, que mais tem o dinheiro se não vir até ti? Não tem outra opção. Não tem. E eu acredito muito que o dinheiro, eu também gosto muito de organizar finanças, mas eu sinto que isso, para o rumo que tu queres ir em relação à tua relação com o dinheiro, é 20% do que tu precisas realmente. E há um post que eu preciso de fazer relativamente a isto, que é mesmo, Isto para é mim, primeira mão para nós. é mesmo. Para mim, os cursos de finanças pessoais são super incompletos porque há uma parte energética e emocional tão importante e, e tão mais, transformadora do que saber como organizar o dinheiro, porque quer dizer, se tu fores a uma base de, no teu inconsciente, o seguro é não ter dinheiro, então que dinheiro é que vais ter para organizar? Que dinheiro é que vais ter para pôr em PPRs, em depósitos, em investimento? Serve de quê? Se para ti não for seguro ter dinheiro. Exatamente. E como é que nós ativamos essa segurança? Porque estás a dizer 20% é aquela parte, ok, eu não vou ser negligente com o dinheiro, eu não vou, por Não, exemplo, não, os 20% que eu estava a falar era mesmo de saber organizar o dinheiro. Tipo, exato, olha, eu tenho aqui este as dinheiro, coisas materiais que fazemos com o vou dinheiro. pôr num PPR, num depósito a prazo ou vou investir? Não é à toa, não é, eu não vou investir dinheiro que vou precisar agora, por exemplo. Há aqui, por exemplo, organizar o dinheiro assim, olha, vou comprar esta, como é que eu vejo qual é o produto, como é que eu consigo mais barato este produto? Ou seja, coisas mesmo práticas de finanças, Práticas, eu sei e gosto também, mas isso são 20% do que eu faço comigo. Ou seja, há é o todo uns racional, 80%. sim. Então, portanto, há uma parte que é racional, que é crítica, que é consciente, que Exatamente. é, ou seja, eu tenho este dinheiro, eu vou cuidar do meu dinheiro assim, eu vou organizar assim, não é? Não vamos andar com A coisas estrutura práticas, não vamos andar com as notas todas embrulhadas na mala, não vamos debaixo não do olhar para as colchão. contas, não vamos não saber, ou seja, e é também uma responsabilidade, não é? Uhum. Com E é aquilo que aí eu que vem tenho logo hoje. todo o inconsciente também ao de cima, nessas pequenas Exatamente, ações. exatamente. É nessas coisinhas pequeninas é que vem logo. Todos os gatilhos que temos com o dinheiro, na nossa gestão do dinheiro, vão apontar para aquilo que está inconsciente. Exatamente. E depois essa parte é que é a grande parte e que está de facto a criar a realidade, não é? Essa realidade. Uhum. E então, ou seja, o que tu estás a dizer, eu acho muito interessante este BFF. Então, neste caso aqui, deixa-me ver se eu entendo para mim, ok? Eu estou a pensar. Então, eu faço as minhas coisinhas todas e o meu dia a dia, ou seja, eu por acaso eu sinto que eu sou super alinhada nisso. E depois eu vejo os gatilhos como a parte inconsciente, não é? Como a parte, ok, o que é que esta voz me está a dizer? O que é que este gatilho me está a dizer? Eu vou abrir o meu caderno, não é? Na tua direção, eu vou abrir o meu caderno e vou dizer, ok, o que é que esta voz me está a dizer? A dizer, eu vou escrever até ao fim todos os meses, certo? E daí vai vir uma nova consciência para mim. É isso? Sim, quer dizer, e não é só escrever os medos, é também saber processá-los. Às vezes é preciso ir mesmo fundo. Por exemplo, eu faço muito comigo, muitas vezes, a regressões comigo. Ou seja, é quase como uma meditação profunda em que tu vais a Já fiz, já situações fiz. passadas e acabas por perceber qual é que foi ali a aprendizagem que tu não conseguiste ter, que agora precisas de integrar para passar ao nível a seguir.
Ok, então diz-me uma coisa, Catarina. Imagina, eu posso estar a fazer o meu journaling, me acontece muitas vezes, e apanhar logo, ok, é aqui, como o exemplo que tu tinhas dito, olha, começo logo a chorar e, oh, pá, pois é. Ou então, imagina, se calhar, olha, eu vou fazer uma leitura de aura ou uma regressão, ou eu vou Sim, fazer muitas vezes terapia. podes quebrar e ficar ali, ok, eu já percebi que tenho isto, agora eu preciso de alguém que me ajude, porque muitas vezes quando são coisas assim bem profundas e bem inconscientes, nós precisamos ali de um bocadinho de ajuda também para processar a coisa toda, seja uma terapia, seja uma mentoria, seja o que fizer sentido no momento. Daí eu também ter falado em conectar com a alma, perceber o que é que tu precisas neste momento. Isso é muito importante para perceber qual é que é o nosso passo, porque muitas vezes não é sessões infinitas com terapeutas ou sessões infinitas com psicólogos, às vezes é só alinhar e perceber, não, eu preciso mesmo de ir para o pé do mar e é lá que me vai sair a resposta. É naquele momento, exatamente. Então é quase como nós estarmos a deixar que a realidade traga os gatilhos e traga as coisas e depois escolher como é que vamos trabalhar com elas. E diz-me uma coisa, quando é que tu fazes essa pergunta? Por exemplo, quando tu dizes, tu perguntas à tua alma o que é que tu precisas agora, tu fazes essa pergunta continuamente, ou tu fazes essa pergunta no gatilho, ou tu fazes essa pergunta quando acordas de manhã, qual é a tua relação? O que é que desencadeia o processo para ti? Isto é Ah, uma aula, criadoras, isto é ti, nós estamos aqui. É hum, ouro. eu faço essa pergunta quando eu me sinto bloqueada, quando eu sinto que não sei bem o que é que hei de fazer, ou está alguma coisa estranha que eu não estou a conseguir processar. E é principalmente essas duas. Quando eu sinto-me em bloqueio ou quando eu sinto que não estou aqui a perceber o que é que está a acontecer e eu preciso de despoltar aqui vozes. Quando não estou a perceber, eu preciso de trazer ao de cima, assim, eu preciso de dar espaço agora aqui para a voz, seja ela qual for. Venha primeira da alma ou da sombra, só venha, porque isso vai trazer clareza, obrigatoriamente. E, e pronto, e a parte da ajuda também muitas vezes pode ser útil. E adoro, e adoro que este podcast, esta gravação, este Eu Também Sou Sombra, que seja a permissão para que quando entramos num lugar de gatilho, ou num lugar de não saber, ou num lugar de falta de clareza, que seja a permissão de, ok, eu vou levantar este tapete e eu vou ver o que é que está lá e eu vou desenrolá-lo e eu vou, seja o que for, podem estar bichos do cotão, podem estar pó, podem estar diamantes, não interessa, mas eu vou lá, E é ok. vou arrastar os sofás, eu vou pegar neste cantinho e eu vou mesmo limpar até ao fim, não é? E é quase como quando tu estás a dar voz e estás a dar espaço, tu estás-te a permitir ver, se calhar aquilo que nós preferíamos que ficasse debaixo do tapete, não é? Ou que não fosse tão visto, ou que nós temos medo de ir lá, não é? Como o quarto escuro, e depois afinal abrimos e, e É do isso outro mesmo. lado está esse próximo nível e está essa nova forma de estar e de ser. Eu acho que esta é a mensagem aqui chave, de nós vivermos mesmo um jargão de a luz, o obstáculo é o caminho e a tua sombra é a tua luz. Que até eu tenho esse curso que eu fiz, a tua sombra é a tua luz, e é mesmo, também para mim é mesmo uma vivência minha pessoal, de que é a minha sombra e que há uma parte de mim que eu não estou a permitir vir ao de cima, que é mais precisa neste momento. Que é mais precisa no momento de gatilho, que é mais precisa no momento de falta de clareza, que é mais precisa, é essa parte que está pronta a vir, mas há ali alguma coisa que ainda não é seguro vir. E tu falaste nessas palavras todas, falaste na segurança, falaste no ouvir, falaste no a bater na almofada, não é? E nós permitirmos ser mais, porque afinal é isso, não é? Sobre permitirmos ser mais e integrarmos tudo aquilo que somos. É mesmo, é ter a coragem de o fazer mesmo com o medo aterrador do que possa vir a seguir, porque muitas vezes eu sinto que eu não dava esse passo e não dava essa abertura porque achava que o resultado era se eu iria ficar sozinha, eu iria ser abandonada, eu iria deixar de ser amada. E isso não é seguro. Toda a gente quer isso, mas
o mais incrível na sombra é que tu, mesmo com esses medos todos, tu vais perceber que no fim só tu podes dar-te isso. E então, daí a minha. Aqueles 80% para mim são importantes para criar dessa segurança em ti, com o dinheiro. Em ti primeiro, com o dinheiro. Tipo, o que é que acontece se ficares sem dinheiro? O que é que realmente é aterrador para ti se não tiveres dinheiro nenhum? Não vai ser algo tipo, não vou ter um carro ou não vou ter uma casa. Não, vai ser, eu vou ficar sozinha, eu não vou conseguir fazer isto, ou eu não E vou. vai ser sobrevivência e insegurança total. Ou seja, não tem a ver sobre o dinheiro. Ou seja, a base vem toda energética e qualquer coisa relativamente ao dinheiro é sobre ti primeiro. Então não vale a pena eu estar a dizer aqui, olha, vamos pôr o dinheiro ali e depois ali e vamos fazer aqui um plano que vai fazer toda a risca, mas depois no dia a seguir tu de repente tens um pico de raiva que tu não processas e vais comprar 30 coisas a 500 euros e esses 500 euros afinal não eram para aí, eram para um depósito ou para um PPR ou para um investimento. Então, de que é que vale nós estarmos a saber como organizamos o dinheiro se depois não precisamos, por exemplo, uma emoçãozinha tão simples como ir gritar para o carro? E o que é que acontece? Destróis ali aquele plano todo que é super racional, aquilo para isto é super lógico, mas depois vem a parte emocional que não é, é zero lógica. O pensamento, os pensamentos que vêm da sombra é zero lógica. Tu não consegues controlar e não vais sair dali enquanto não deres espaço. Porque está a vir ao de cima, então é o que deve vir ao de cima. Certo? Se é o que está a vir ao de cima, é o que É deve o que vir te ao de vai cima. levar ao próximo nível, é o que te vai levar ao que tu desejas. Se tu desejas ser milionária e teres investimentos que chegas à reforma e tens 5 milhões e tiras de lá todos os Ai, anos adoro, adoro. uma quantidade de dinheiro em que tu não precisas sequer do Estado, que se lixe o Estado. Não precisas de nada disso e tens aquela quantidade de dinheiro ali guardada, mas até lá há um caminho gigante a fazer. E eu ainda estou a fazer esse caminho. E adoro que estejas a falar dele. E aqui, ou seja, nós vamos usar, que eu acredito muito nisto, que, como eu estava a dizer há pouco, o nosso desejo vai aqui despoltar tudo e mais alguma coisa, e é a jornada de nós vivermos todos esses gatilhos e compreendermos e darmos espaço, irmos conhecendo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, para podermos descondicionar as nossas ações, como tu estavas a dizer, quando nós vamos, imagina uma pessoa que tem um plano para fazer e depois vai fazer um gasto que não está nesse plano, ela está em reação a algo que é inconsciente, é mais forte do que ela fala fazer aquilo, não é? Porque de Exatamente. certa forma esse outro caminho ainda não é seguro. E eu adoro as palavras que tu estás a usar, segurança, emoção, esta abertura, a parte inconsciente, porque é sobre isso, é sobre isso. E se nós não olharmos para dentro, não é? Se nós não dermos essa voz, nós vamos continuar numa limitação e num condicionamento. E nós temos que descondicionar, não é? Que perceber qual é o medo, Perceber que é descondicionar o ok sentir comportamento. emoções negativas e que isso não nos define, isso não nos vai fazer sentir menos amadas pelos outros, porque vamos nos sentir mais amadas por nós. Tipo, eu tive aqui uma hora em que eu só chorei, epá, mas eu cuidei mesmo de mim. Tipo, eu agora estou mesmo bem, estou muito mais feliz para estar com os meus filhos, estou muito mais feliz para ir estar com o meu amor, estou muito mais feliz tipo, para ir para a vida, criar o meu negócio de sonho, ganhar milhões. Tipo, o que é isto? É Tipo, porque tu processante, cuidaste de processante. ti primeiro. Tipo, não ligaste se calhar a coisas que se passam do lado de fora, porque aquilo só vai trazer o trigger para o que precisas de ver cá dentro. Então. E E para o amor a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas que querem mesmo ter o seu amor, mas que continuam a receber.
pessoas que as traem ou que as abandonam. Isso tudo tem a ver com cá dentro. Vem tudo, tem a ver com a sombra. Então, por isso é que eu digo, eu não consigo ficar só pelo dinheiro, porque isto vai ter a tudo. Sim, todos os gatinhos. Ai, está aqui. Desculpa este barulho que aqui está. Então, olha, Catarina, eu acho que eu tenho aqui mais uma pergunta neste tema também, que é este aproximar, desta segurança, ou seja, imagina este BFF com o dinheiro, este BFF com o que for na vida, não é? Este BFF, então como é que tu consideras, então eu tenho aqui uma parte que é racional, que são os 20%, não é? Que é aquilo que eu faço no meu dia a dia racional. Há uma parte de eu deixar-me ser todo, eu abrir espaço para tudo, eu conhecer-me no processo, não é? Eu evoluir, eu ver a sombra, eu ir para a luz, eu ir de nível em nível, certo? E esta parte do BFF, porque o que eu sinto aqui, quando eu ouço a palavra BFF, eu vejo a intimidade total, sabes? Duas partes de um todo. Aqui a cumplicidade, sabes? Aquele o piscar do olho. Então eu gosto muito disso que tu trazes. Como é que nós criamos mais disso? Com o dinheiro, Com o dinheiro, com o que nós desejamos, não é? Com os nossos sonhos, com aquilo que nós queremos criar para nós, porque é isso que nós, no fundo, é essa parceria, não é? Esse lado a lado, essa cumplicidade, esse conhecimento, não é? E é com tudo, não é só com o dinheiro. Para mim, não é? Enquanto criadoras, cada pessoa tem um desejo único. Mesmo com o dinheiro, cada pessoa tem um desejo único, porque o objetivo, para além do dinheiro, é que vai ser a expansão máxima. E então, para mim, há muito esta ligação com o sonho. Nós primeiro temos a coragem de olhar para o nosso maior sonho, e tu estás aqui a ser um exemplo de criação, ok? Eu quero ser milionária. E depois nós começarmos a desvendar e a puxar para nós e a trabalhar ao aproximarmos esse sonho de nós. E quanto mais nós aproximamos, mais nós criamos segurança, mais nós nos trabalhamos, não é? Pronto, e a parte de nós, e para mim esse BFF é mesmo este, isto é aqui, estás a ver? Esta proximidade. Então eu perguntava-te, como é que querias mais dessa proximidade na tua própria vida? trazendo-a para o agora, trazendo os meus desejos para o agora. Ou seja, em vez de eu estar focada que ainda me falta 999 mil euros, Adoro. por exemplo, eu pensar o que é que esses 1 milhão, 1,00000, me vai fazer sentir neste momento e trazer isso para o agora. Tipo, o que é que eu posso já dizer que eu já consegui? É só parares e imaginares como é que é teres 1 milhão de euros. Porque não é sobre o dinheiro, tipo, convenhamos. Sim, é Querer sobre o ser que o milionária dinheiro não é vai sobre para o ser. dinheiro. O que é que, o que é que ser milionária significa para ti? O que é que quando fechas os olhos vês quando eu digo tu és milionária? Vamos fazer, O que é que criadoras, tu vamos vês? fechar os olhos. O que é que tu vês? O que é que está à tua volta? E é essa conexão. E que interessante tu estás a dizer isso agora, porque nessa realidade que eu me permito ser, é que vai estar algo novo, é que esta sombra, esta parte de mim vai ser integrada. E é por isso que este aqui é mesmo a chave, obrigada por trazer este exercício, que é mesmo a chave, e nós entrarmos, eu tenho muito este exercício de entrarmos na visão, vai nos mostrar o que é que ainda está por integrar. Sim, tu Qual é vais o... te sentir ali muito, muito feliz, o êxtase, ali o pleno, o máximo, yeah, consegui, oh meu Deus! Mas depois também vai aparecer, depois de Epá, ver mas isso, isto vai não. começar a aparecer ali o mas isto não é possível, ou isto não é seguro, ou eu vou ter que ficar sozinha para chegar aí, ou eu vou ter que largar este emprego que, tipo, agora é o que me sustenta e depois eu vou ficar sem dinheiro.
há toda a transformação que depois começa também a ser desvendada com essa visão. Tu vês a visão, mas depois também começa ou a sombra e ao ego ali a começar a ver a visão do que é que está cá em baixo E a também. dizer, ai, não, 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 isso não. Mas E isso depois começa assim, ai não, já não quero, eu já não quero, se E for para aí isso eu não nós, quero. aí é que se apanha a sombra, aí é que, ok, e disto é que eu tenho medo, não é? Então, isto já foi uma aula, Catarina, isto já foi uma masterclass. Nós já temos aqui imensas ferramentas que eu vou sumarizar, todos os gatilhos, nós escrevermos, procurarmos ajuda, perguntar à nossa alma o que é que precisas agora, neste momento, e deixarmos ir pela chamada. Pode ser uma terapia, pode ser uma ida ao mar, pode ser chorar, pode ser dar um murro na almofada, não é? Nós vamos sentir a Beijar no resposta gato. está dentro. Nós vamos conectar com a visão para o momento presente. Isso é quase um mantra meu e nós vamos viver essa visão. E primeiro vai ser incrível, 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 e depois vai chegar ali um ponto em que, ai não, mas isso eu não quero, ai não, não, isso não, não, isso não, isso nunca. E nós irmos percebendo e desvendando. Então, talvez, eu acho que também há aqui uma mensagem muito importante de não desanimar, não é? E de Sim, não era isso que eu ir também queria abaixo e de dizer. não me vencer por esta voz, mas sim permitir-me criar uma nova realidade e ter novos comportamentos e descondicionar comportamentos anteriores e ser fiel a esta visão, não é? Então é quase como mesmo que venha o obstáculo, mesmo que venham as vozes, mesmo que venham os triggers, mesmo que venha tudo, é nós continuarmos num processo de alma, certo? Ou seja, eu sinto muito que esta mensagem muito positiva que estás a trazer é o processo de alma, isso tudo faz parte do processo de alma, tudo faz parte do nosso desejo, tudo faz parte de nós aprendermos mais sobre É nós. ok ouvir a sombra, é ok escrever o que a sombra diz, é ok não sentirmos que vamos deixar de ser amadas, é ok sentir a raiva, a tristeza, o medo, é ok dar espaço a eles existirem. Não é isso que vai te fazer menos boa pessoa, não é isso que vai te fazer menos positiva, menos milionária, menos o que quer que seja. Aliás, os milionários fartam-se fazer exercícios de sombra. E fartam-se de ir à sombra e fazer desafiar e ir ao desconforto. A zona de desconforto é a zona de crescimento, porque é a parte que tu ainda não conheces. É a parte que está por descobrir. E se está por descobrir é expansão. É o próximo nível que está por Expansão não é, descobrir. expansão não é mau, expansão é ok, é seguro. Porque o grande trabalho aqui na sombra é encontrar a segurança e o ser ok, o não definir a nossa identidade com base no que estamos a sentir no momento, porque o facto de eu estar a sentir raiva e precisar de a expressar não vai definir que eu sou menos alegre, menos simpática, menos leve, menos amorosa, menos nada. E não tem nada a ver. Não define quem eu sou, o que eu sinto. Não define quem eu sou, o que eu penso. Não define o que eu sou, o que eu escrevo num papel, queimo ou mando fora. É um papel. E tu sentiste tipo, ok. Tipo, é ok, ok, É então eu ok, eu adoro. preciso. Já temos o nosso reel. Essa parte do texto. É ok. O reel, reel, reel. É aqui, é isto. Vai sair do É aquele podcast. suspiro tipo, eu posso, ok, posso, E, eu minha posso. querida Catarina, quero-te fazer aqui a minha pergunta final, que é como é que tu gostarias de ver o mundo? Porque isso também reflete a nossa missão, não é? Então, como é que tu gostarias de ver o mundo? Olha, eu gostaria de ver o mundo em que eu já vejo que é o espaço para existir o todo, seja as emoções todas, o ser ok, ser violento, mas num espaço seguro, o ser ok, ser agressivo, mas num espaço seguro, sem magoar o outro e sem magoar a si mesmo. O ser ok, tipo, ser super alegre, o ser extrovertido, nível máximo, a gritar, tipo, aquela pessoa que tu fica, ai, aquilo não bate bem. Tipo, é ok ser assim também. Tipo, eu adoro ser a que grita nos almoços e que estou ali, tipo, "Ah!"
Eu adoro ser a que está a mexer mais o corpo quando está a dançar. E não é por eu achar que sou melhor, é por eu realmente estou a Horas. sentir aquilo e estou a dar espaço àquilo e não sou só aquela que está a dançar e tipo, ai, não posso mexer muito os braços porque os meus braços são assim um assado. Ai, não posso mexer muito porque eu não tenho. Ai, mas é aquela dança muito melhor. Sair da caixinha é muito importante para mim. Pá, a coragem para sair destas caixinhas é só a coisa mais incrível que tu tens na tua vida. Tu já Criadoras. és incrível só por teres a coragem de pegar num papel e numa folha e de escrever o que a sombra diz. Isso já diz, tipo, tu és incrível. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Está aqui. Este podcast é voltar para trás e começar a fazer tudo, 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 partilhar nos comentários, enviar perguntas para a Catarina, segui-la e vamos lá, minhas queridas, aqui há ouro, vamos pegar, vamos limpar o tapete, vamos limpar o que está por cima, por baixo, por lado, por toda a parte e vamos lá continuar neste alinhamento com este percurso de alma que a Catarina tão bem nos trouxe neste momento à nossa vida. Certeza que era isto que a nossa alma precisava agora, pelo menos a minha está aqui a dançar toda contente. Querida Catarina, mil obrigadas. Adorei, adorei a tua energia, o teu conhecimento, a forma simples como pões as coisas, a tua autenticidade e tu estás também a quebrar tetos com aquilo que tu estás a fazer e ao quebrares para ti, quebras para todas nós. Obrigada. Obrigada eu, minha querida. Muitos beijinhos para ti e Beijinhos. continuamos.